Saitama entrou para a Associação de Heróis após realizar um teste físico e um teste teórico que a própria associação realiza periodicamente para renovar o quadro de heróis, já que os heróis também se aposentam e alguns desistem no meio do caminho. Mas mesmo quebrando todos os recordes dos exames físicos, o seu mau desempenho no teste teórico o fez cair na classe C. Todo herói, assim que se classifica, automaticamente se submete ao ranking de herói, que define basicamente a sua posição de status, ao mesmo tempo que também define sua remuneração, que a grosso modo é financiada pela doação do público. Além do ranking de herói, a Associação de Heróis também possui o ranking de popularidade, que basicamente é determinado pelo quanto as pessoas comentam positivamente sobre esse herói nas redes sociais. Heróis bonitos e carismáticos costumam estar nas posições mais altas do ranking de popularidade e, por muitas vezes, esses heróis possuem até fã-clubes. Embora isso possa parecer muito expositivo, o ranking de popularidade ajuda a Associação de Heróis na renovação, pois se subentende que a popularidade do herói incentiva as pessoas a se tornarem novos heróis, o que significa que no mundo de One Punch Man, o heroísmo é muito mais do que um gesto. É uma indústria que mobiliza a economia local. O que define a posição de um herói no ranking é a quantidade de pontos acumulados em seus atos heróicos, que são convertidos em créditos que podem ser também convertidos em pagamento em espécie. Mas esses pontos são definidos pela dificuldade do ato heróico em si, ou até mesmo quando realiza alguma ação de popularidade. Heróis podem até mesmo lutar entre si para se promoverem, e alguns até procuram desastres apenas para posarem para a foto e assim conseguir pontuação no ranking. Mas como o nível de dificuldade do ato heróico define a quantidade de pontos, a Associação de Heróis criou os níveis de ameaça para ajudar os heróis a decidirem se eles agirão ou não diante daquela ameaça. Um herói classe C, por exemplo, por precisar cumprir cotas semanais, costuma se envolver em atos de baixa ou nenhuma periculosidade, como batedores de carteira ou até mesmo procurando animais desaparecidos. Já um herói classe S normalmente só se envolve quando níveis de ameaça mais altos aparecem. Um herói sempre pode agir, mesmo que seja para ajudar uma velhinha a atravessar a rua, mas qualquer coisa que ameaça a vida de alguém recebe uma classificação de nível de ameaça. Quando essa ameaça coloca em risco a vida de uma pessoa ou um pequeno grupo, ela recebe o nome de ameaça nível lobo. Quando as vítimas em potencial são um grupo massivo de pessoas, a criatura recebe a classificação de ameaça nível tigre. Um monstro de maior poder que pode colocar em risco toda a população de uma cidade recebe a classificação de ameaça nível demônio. Normalmente um monstro é classificado como nível demônio quando ele se escala em poder com um herói classe S. Quando toda a estrutura física de uma cidade está em perigo, esse monstro recebe a classificação de ameaça nível dragão. É comum nesse nível de ameaça que as criaturas sejam capazes de comprometer a estrutura de uma cidade apenas por estarem presentes nela. A exemplo da centopeia anciã, que não tem como andar por uma cidade sem destruir nada, pelo seu puro e simples tamanho colossal. Acima de todos esses níveis, encontra-se aquele nível de ameaça supremo, sendo capaz de ameaçar a existência de toda a humanidade, a ameaça nível Deus. Mas embora o nível de ameaça esteja relacionado à capacidade destrutiva do monstro, na verdade o nível de ameaça pode ser frequentemente atualizado, visto que a Associação de Heróis, embora tenha um registro de heróis, ela não possui um registro de monstros, o que eventualmente pode causar distorções e enviar heróis classe B para enfrentarem ameaças nível dragão, que por sinal já aconteceu. A alta cúpula da Associação de Heróis pode aumentar ou diminuir o nível de ameaça de um monstro em determinadas situações, seja pelo fato do monstro sofrer algum tipo de metamorfose ou até mesmo do monstro se mostrar uma criatura pacífica. Mas de um modo geral, esses níveis de ameaça não servem para definir o potencial destrutivo de um monstro, mas sim para ajudar os heróis a decidirem como e quando devem agir. Ao mesmo tempo em que evitam a possível morte de um herói, já que uma eventual morte de um herói causada por uma distorção na classificação pode comprometer a popularidade da Associação de Heróis para o público. Um monstro de ameaça nível dragão
pode ser enfrentado por um herói classe S, mas dependendo do seu tamanho, pode ser necessária uma força-tarefa composta por heróis classe S e classe A trabalhando em equipe. E essa classificação de níveis de ameaça é extremamente importante para a associação de heróis, pois ela atua como a principal engrenagem da indústria de heróis. Se o nível de ameaça define o herói que vai agir, isso significa que o nível de ameaça é o que define o status de classificação do herói. A ação do herói o faz pontuar no ranking, e o ranking é a propaganda que estimula os heróis a competirem entre si, além de promoverem suas imagens. E isso não apenas estimula as pessoas a fazerem doações para a associação, como também serve de incentivo para que novos heróis surjam futuramente. Mas pode ser que a associação de heróis tenha cometido um erro ao selecionar uma certa pessoa para a classe C, e esse erro pode até mesmo comprometer a existência da associação de heróis. E essa pessoa é Saitama. Se o nível de ameaça é o critério necessário para enviar um herói certo para o monstro certo, e é ele que faz a indústria dos heróis funcionar, o que fazer quando um herói não vê diferença entre um nível Deus e um nível Lobo? Se um herói elimina todo e qualquer monstro com um soco, isso quer dizer que esse herói é muito forte ou quer dizer que esse monstro é muito fraco? O ranking só faz sentido se utilizado para definir quais heróis são os certos para lidar com aquela ameaça. Mas uma vez que Saitama nivela todos os monstros como equivalentes, esse sistema não funciona mais. A engrenagem para de girar. E é exatamente essa a realidade do Saitama. Ele não vê diferença entre um monstro de baixa periculosidade e um capaz de extinguir a raça humana. E como a dificuldade apresentada por ele ao enfrentar um monstro é totalmente nula, isso significa que os níveis de ameaça não fazem sentido e, portanto, os status dos heróis também não fazem. E isso fica claro quando Saitama derrotou o Rei do Mar Profundo. Quando realizou essa façanha, algumas pessoas passaram a questionar os níveis de ameaça e até mesmo a classificação dos heróis. Afinal, se 2 heróis classe S não foram capazes de eliminar uma ameaça nível demônio, mas um classe C foi, então ou a metodologia da classificação de heróis está errado, ou a metodologia dos níveis de ameaça é que está. Por sorte, Saitama se encarregou de contornar essa situação, dizendo que os outros heróis ajudaram cansando o monstro. Assim, faria sentido os heróis classe S serem derrotados e um herói classe C conseguir dar o golpe final. Do contrário, essa confusão iria viralizar nas redes sociais e isso comprometeria o funcionamento da indústria de heróis. A Associação de Heróis ainda não percebeu que a presença do Saitama é uma ameaça para esse sistema, já que não é do interesse da Associação de Heróis ter um herói invencível que vai resolver tudo da forma mais fácil. Do contrário, os outros heróis se tornam obsoletos, o que acabaria com o ranking. Sem o ranking, não existe motivação para a população contribuir com as doações, e sem as doações, a Associação de Heróis vai à falência. Dito isso, será que não é a hora de começar a cogitar que Garou pode ter razão ao considerar os heróis como uma ameaça na busca pela paz? Isso é algo a ser questionado.